Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer para mim estar aqui então compartilhando com vocês a experiência que foi possível, né, através do curso Tirando Histórias do Armário, um curso que concorreu, né, o edital de concessão de bolsas, né, para alunos da instituição do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, então foi possibilitado esse curso, né, esse curso de extensão a partir, né, do edital que concedeu bolsas para alunos da instituição, então, desenvolverem práticas de extensão, né, as mais diversas. No meu caso, então, como sou aluno do curso de especialização em educação, reflexões e práticas para a educação básica, né, onde eu também sou no Tirando Histórias do Armário e no projeto desenvolvido então no curso de especialização. Sou orientado pela professora Daniela de Campos. A partir disso, então, eu e a Daniela pensamos, né, na possibilidade de oferecer esse curso, né, o Tirando Histórias do Armário, para professores, então, da educação básica, né? Esse curso surge, né, com a necessidade, com a percepção, então, da necessidade da gente dialogar, da gente debater sobre o ensino da história e, mais especificamente, né, sobre a possibilidade de contemplar histórias até então invisibilizadas, né, no currículo escolar e também no currículo, especificamente no currículo de história, né? Que é a história, então, que diz respeito aos dissidentes sexuais e de gênero, né? Esse grupo, né, que eu tenho, quando eu me refiro, então, aos dissidentes sexuais e de gênero, estou me referindo, então, a um grupo amplo, né, que não obedecem, de certa forma, né, à cisnormatividade, né, ou seja, um gênero correspondente ao sexo de nascimento, e não correspondem, né, à heteronormatividade, né, como se a heterossexualidade fosse uma sexualidade normal e as outras sexualidades então desviantes. Então esses grupos, né, que fogem a essas duas normas, da cisnormatividade e da heteronormatividade, são grupos que ainda são invisibilizados no ensino da história e suas trajetórias, então, não estão contempladas nas práticas de ensino nessa disciplina. Então, o Tirando Histórias do Armário surge, né, com uma proposta de se pensar possibilidades de se incorporar, né, de se trazer para dentro dos espaços, para dentro das salas de aula, trajetórias de movimentos, trajetórias biográficas, entre outras possibilidades de reflexão, né? A partir então desses grupos, né? Tendo esses grupos como centrais, né? Nessa prática de ensino, né? E isso vem também muito em acordo ao que já está discutido, ao que já foi discutido, por exemplo, no Plano Municipal de Educação, aprovado em 2015, né, onde já se pensava discussões sobre a criminalização da LGBTfobia, sobre a necessidade de se trabalhar com a história dos movimentos LGBT no Brasil, buscando principalmente minimizar a exclusão dessa população do espaço escolar, né? Então, tentando evitar a evasão, né? Fazendo com que a educação fosse e seja, né, um direito para todas, todos e todes, né? Então, essas metas colocadas no Plano Municipal de Educação, elas tinham então como público-alvo, elas têm, porque o plano ainda está em vigor, né, ainda está em vigência, elas têm então como público-alvo estudantes já adultos, né, acima de 18 anos, e buscam então, de alguma forma, contemplar, né, essas discussões na educação de jovens e adultos ou no ensino superior,
né? Aí a BNCC, aprovada também, principalmente a BNCC do ensino fundamental, ela traz entre as suas habilidades, né, entre as suas competências e habilidades, melhor dizendo, né, a discussão das causas da violência contra populações marginalizadas. E aí, entre essas populações marginalizadas, estão contempladas, né, na BNCC as populações LGBTs. Então, a partir desses dois documentos, né, relacionados à educação, importantes, essas normativas, né, educacionais, nós pensamos, então, na possibilidade de refletir com professores sobre as possibilidades, então, de termos nas nossas salas de aula a presença da história das populações ou, né, de populações LGBTs no Brasil. Aí, o nosso curso, então, teve 6 encontros, né? Divididos, então, na sua primeira parte, uma discussão mais referente, então, à educação, né? Pensando um pouco um contexto, dentro de um contexto escolar, né? Como que essas pessoas estão inseridas ou não inseridas no contexto escolar, né? Como que as mais variadas formas de preconceito e LGBTfobia aparecem, né, no espaço escolar. E numa segunda parte, então, foi tratado mais especificamente, então, de como o ensino da história poderia trazer, né, essas narrativas até então não presentes, né, no espaço escolar. Então, a gente dividiu as 3 aulas finais, né, com propostas, então, de se discutir a população LGBT, né, principalmente, então, num contexto de ditadura heterocivil-militar no Brasil, então, de 64 a 85, principalmente nesse momento que surgem, né, esses movimentos, principalmente um movimento homossexual brasileiro, depois um movimento gay, um movimento lésbico, e posteriormente pensando, então, mais especificamente em relação ao movimento lésbico, né, no diálogo, por exemplo, com as obras da Cassandra Rios, que foi a autora mais censurada do período, né, uma autora lésbica e que tinha na sua produção literária, né, muito da sua vivência, né, então tinha nessa produção uma produção literária relacionada, então, ao mundo lésbico, digamos assim. Posteriormente, trabalhamos também com questões relacionadas ao carnaval, tentando historicizar também o carnaval e a incorporação, a presença, principalmente de homossexuais, de homens homossexuais, gays no carnaval, travestis e transexuais também. E finalizando, tratamos um pouco dessas questões relacionadas a torcidas, né? Torcidas de futebol e como isso tem, como a LGBTfobia está presente, por exemplo, em alguns cantos de torcida e como isso tem mudado nos últimos anos, né? Os times de futebol também, então, lutando aí também contra, né, algumas práticas LGBTfóbicas. Então, o curso teve esses 6 encontros. Foi um curso que surpreendeu inicialmente pelo número de pessoas que se inscreveram. A gente teve uma divulgação através de um formulário no Google Drive para inscrição e tivemos que encerrar, né, essa inscrição horas depois de divulgá-la, né? Porque a procura e a inscrição foi muito grande e a gente não tinha como ter assim uma grande quantidade de cursistas. Então foi uma experiência interessante e espero ter, acho que o resumo e esse minha breve fala podem contemplar então um pouco do que foi e fico também disponível para interação posteriormente. Muito obrigado pela atenção.